Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 28 de março de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Ouvinte dizendo: tem um imenso desejo de ser uma pregadora do evangelho. O problema é que não consigo entender determinadas coisas que a Bíblia narra, como por exemplo, aquele que é chamado de amigo de Deus abandonou um filho no deserto. O outro, que é conhecido como homem segundo o coração de Deus, foi um adúltero e assassino. Eu não consigo enxergar esses e tantos outros homens como gente abençoada. Como entender esses textos bíblicos? O que eles significam e como aplicá-los à nossa vida hoje? Este é o Debate 93. com J.R. Vargas na 93 FM. Quer dizer que já está aqui no nosso Face da 93 FM uma linda foto com os nossos debatedores de hoje. Temos aqui a presença da querida pastora Nadiege Macário, a nossa menina da mesa. Ao lado dela na foto o reverendo Lael de Alcântara. Ao lado do reverendo Lael, nosso querido deputado federal Harold de Oliveira. Ao lado dele também presente aqui nessa foto o pastor Paulo Dias. Ao lado do pastor Paulo Dias o pastor Ricardo Guimarães e ao lado dele eu. Deputado, bom dia, bem-vindo, querido. Eu saí na foto, mas na realidade eu não vou participar do debate, queridos ouvintes. Eu queria só dizer para vocês, viu, JR, queridos debatedores, agradecer também esta oportunidade de dizer isso aqui. Eu ando muito afastado do debate, o pessoal tem me cobrado. O que há, deputado? Então eu vou explicar. Quando começa a cobrança, a cabeça das pessoas vai pensar, o que há com o deputado? Que ele está doente, também não tem ido a Brasília. É o seguinte, eu, como todo cantor de ponta, como eu sou, né? Você sabe que eu sou cantor, né? Eu forço muito a garganta e eu tive um problema de calo nas cordas vocais que teve que ser retirado com cirurgia. Então, eu já fiz isso tem umas 3 semanas. Eu fiquei licenciado porque eu não podia falar. Agora já estou podendo falar, ainda estou meio rouco, mas estou podendo falar. Mas com certeza eu vou ficar bom. Eu vou ficar muito bem porque estou me sentindo bem. Não teve nenhum problema, olha aí as intrigas da oposição, achar que fez cirurgia na garganta, de repente o deputado tá mal, tá com câncer, com não sei, para com isso. Deus é poderoso, já me curou de tudo. Não tem nada disso não é? Então eu não fiquem tranquilos que eu vou voltar aqui já na semana que vem, não sei, mas na outra, com certeza, para nós participarmos desse ambiente tão importante, que é o importante para a rádio, que nós recebemos aqui pastores, pastoras, especialistas em várias áreas, enfim, autoridades, para prestar, através da rádio, cumprir o compromisso educativo da rádio, educacional da rádio. Muito obrigado, um beijo a todos. Hoje só sair na foto. Obrigado, vai ser alvo das nossas orações aqui ao final, agradecendo a Deus por essa recuperação abençoada e pela alegria de estarmos juntos aqui na 93 FM. É bom demais sermos um na família da fé. Na 93 FM. J.R. Vargas e o Debate 93. O reverendo Lael, que é pastor da Igreja Presbiteriana de Bangu. Alô, Bangu, muito bom tê-lo aqui no nosso Debate 93 de hoje. O senhor destacou a frase inicial: tenho um imenso desejo de ser uma pregadora do evangelho. Que beleza, né, reverendo Lael? Bom dia.
Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, bom dia a você, ouvinte, que nos prestigia com a sua audiência. Deus te abençoe e esperamos que esse momento possa ser um momento de muita edificação para a sua vida. Eu tenho um imenso desejo de ser uma pregadora. Ter desejo não consiste em, de fato, ser um pregador. Desejo implica também capacitação, habilitação. Desejo também implica em estudo. Desejo também implica estar se aperfeiçoando. Desejo que só é desejo sem levar a um estudo, levar a uma aspiração de estar se capacitando. Aqueles que deixam de se capacitar para pregar terão as dificuldades que você tem. Então eu creio que o seu desejo poderá ser muito bem, né, aproveitado se você buscar uma capacitação, uma habilitação para aperfeiçoar essa vocação, para aperfeiçoar esse desejo que você tem. Muito bem, pastor Paulo Dias, da Igreja Batista do Jardim Carioca, em Realengo, muito bom dia, seja bem-vindo. O senhor concorda, pastor? O que pensa o senhor sobre esse assunto? É verdade, não é? A gente, com o tempo, não é? A gente costuma haver, não é? Muitas pessoas que se dizem chamadas, outras que realmente têm esse verdadeiro chamado, não é? E isso demanda tempo, estudo, demanda também ter a certeza daquilo que Deus fala aos nossos corações, porque há muita gente que fala o que Deus não falou. Deus falou para mim que eu vou ser isso, não é? Mas a gente vê que nenhum de nós nasce pronto para isso. Deus, ele trabalha na nossa vida. É Deus quem vai dando a direção para a vida de cada um de nós. Concordo, não é? Que realmente a gente tem que ter a certeza daquilo que Deus quer na nossa vida, e é Ele quem vai nos direcionando. Quando nós, às vezes o próprio desejo, né? Eu tenho um grande desejo de ser ministro das relações exteriores, mas eu não sou poliglota. Então o nosso desejo, ele é muito diferente daquilo que realmente, do chamado verdadeiro. Minha irmã Tabita Crowley, né? Seminário Betel, certamente certa vez ela falava para nós ainda quanto seminaristas. Tem muita gente que tem que se preocupar sobre chamado e assobio. É bom que a gente entenda o chamado. Muito bem, com a gente também o pastor Ricardo Guimarães, pastor presidente da Igreja Videira no Rio de Janeiro, destacou a frase: o problema é a segunda frase, o problema é que não consigo entender determinadas coisas que a Bíblia narra. Por que o senhor destacou essa frase, pastor? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, JR, muito obrigado pela oportunidade aqui, bom dia aos debatedores e a todos os nossos ouvintes, os irmãos que nos acompanham agora pela rádio também. Ela diz que tem certos assuntos que ela não consegue compreender. Eu diria que tem muitos que eu não compreendo, né? Isso faz parte da dinâmica do seu relacionamento com o chamado, com o ministério. Eu penso que toda pessoa que tem o chamado para pregar a palavra, ela não deveria ter essa ambição de ter todas as respostas e conhecer todas as coisas profundas, né? E que às vezes são discussões que por séculos foram debatidas sem chegar a uma conclusão. Eu vejo na Bíblia, por exemplo, os discípulos no caminho de Emaús, eles caminham com Jesus, eles caminharam 3 anos e meio, Jesus está falando para eles do que havia falado recentemente, e a Bíblia diz que mesmo assim eles não entendiam, não é? Pedro, lá na segunda carta, ele diz que o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, falou coisas profundas que os ignorantes distorciam, né? E ele mesmo reconheceu dificuldade em alguns pontos. Então veja, quem prega a palavra tem que ter a humildade de muitas vezes se deparar com um texto e dizer, realmente eu não consigo entender, vou buscar revelação, ou como o pastor disse, buscar um melhor preparo, vou estudar, vou ler. Eu já fiz diversos cursos, já li milhares de livros, e tem coisas que eu não entendo, me deparo com pontos que eu tenho que chegar, ter a humildade e reconhecer. Alguém fala, pastor, isso? Eu falo, irmão, preciso de tempo. Né? Não tenho toda a resposta. Então essa é a angústia que muita gente tem quando é chamado para pregar a palavra, porque ele entra para uma reunião achando que ele tem que saber todas as respostas, e não tem que saber, ninguém sabe todas as respostas. Agora a revelação é gradativa, né? O desejo o desejo do aprendizado, ele vai se manifestar pela busca, como o reverendo Lael falou, e a pessoa, obviamente,
A Bíblia diz que a glória de Deus é esconder as coisas, mas a glória dos reis é escrutiná-las, é descobri-las. Então é como assim, quem tem uma santa curiosidade pelas coisas de Deus, não tem jeito, em algum momento o Senhor vai revelar. E a gente vai andar nessa revelação. Buscai e me achareis, batei e abri-se-vos-á. A gente tem a busca aí, né? Pastora Anadiege Macário, membro da Igreja Batista Central de Niterói, coordenadora do projeto Edificando Adoradores, também conosco no debate 93 de hoje. Pastor, há aqueles que não entendem e ponto. E aqueles que não entendem e buscam. A diferença, hein? Verdade. Eu gostaria de falar essa diferença, mas antes eu gostaria de voltar à primeira pergunta. Poderia ser? Claro. Eu queria falar um pouquinho sobre essa coisa do pregador, essa parte. Porque nós falamos sobre o chamado. Mas se a gente pensar para o outro lado, a Bíblia fala que todos nós devemos pregar e fazer discípulos. Pregar a verdade de Deus, a verdade de Jesus, a verdade do Espírito Santo. E devemos fazer discípulos. O problema, às vezes, é que quando nós pensamos em pregar significa anunciar a verdade. A verdade de quê? Do Evangelho. A verdade das boas novas de Jesus na minha vida. Então, eu não preciso ser um pregador de multidões para pregar. Certo? Então, eu não sei se aqui ela fala sobre ser essa pregadora de assumir púlpitos, de ir para lugares onde tem muita gente, de pregar fora ou na sua própria igreja, mas eu também posso ver essa colocação dela como pregar o evangelho para alguém. Agora, a questão é o seguinte: se eu prego as boas novas, eu tenho que pregar a verdade que eu creio. E qual é a verdade que ela crê? Que Jesus veio para morrer na cruz por nós, nos salvou, nos deu a vida eterna, ele morreu, ressuscitou. E ele está conosco, nos direcionando. Essa é a verdade. Agora, em relação às respostas, realmente nós não temos respostas para tudo. E algumas vezes o que nós precisamos fazer, então, é justamente estudar um pouco mais a palavra, nos aprofundarmos na palavra, em oração, pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ajude. E ainda mais, não adianta eu querer ser um pregador se eu não frequento estudo bíblico na minha igreja. Verdade. Se eu não frequento escola bíblica dominical. Se de repente eu não quero ter pastor, porque hoje em dia muitas pessoas não querem ter pastor. Eles não querem. Então eles querem ser donos do nariz deles, vamos dizer assim, né, no popular. Eu conheço pessoas assim. Eu me converti e eu não quero igreja, eu não quero ter pastor. Mas precisa. Por quê? Porque na hora da dúvida é ao pastor que ela vai recorrer. É o estudo bíblico na casa, é o estudo bíblico na igreja. Então a diferença é essa. É você se aprofundar estudando a palavra na direção do Espírito Santo. Vamos ver se eu entendi, companheiros. Existem pessoas, existem perguntas, existem dúvidas que nós não temos respostas. Ponto. Existem dúvidas que nós temos respostas. Não as temos agora porque não estudamos. Não as temos agora porque não entendemos. E também não as temos agora porque não cremos. Exato. Porque quando você fala sobre a criação, sobre Gênesis 1, 2, você vai acompanhar Gênesis 3, você vai todo o processo ali inicial, você vai dizer assim, olha, aqui ele não tem uma sequência, não é exatamente isso. Se alguém diz, olha, um dia aí não é um dia, isso aí é uma maneira de um jeito ou de outro, a gente crê, como diz o texto de Hebreus, na criação pela fé. E tantas outras coisas pela fé. Nós vamos crendo, nós vamos convivendo e etc., conhecendo a palavra do Senhor. A palavra se explica por ela mesma. Então eu tenho uma dúvida, mas se eu não buscar na palavra, como é que eu vou achar a resposta? Eu vou achar a resposta na árvore, pendurada no pé? Você sabe, JR, tem gente que quer achar a resposta não na palavra. Ele pergunta um, pergunta outro, pergunta outro, pergunta outro. E ele fica com um monte de opinião. Pois é, mas eu tô querendo assim, positivamente, não tratar as pessoas que têm dúvida de maneira negativa, mas tratar os que a pessoa tem dúvida, eu tenho dúvida, nós também, vocês disseram, nós também, entra na fila. Tem senha, hein? A senha é longa, né? Mas como é que a pessoa consegue resposta? Ela consegue resposta se a resposta existir. Tem resposta que não existe, pelo que eu entendi.
É isso mesmo, companheiro? Não, veja só. Não? JR, a questão, sim ou não? Agora quem ficou na dúvida foi eu. Não. Hein? Sim. A própria Bíblia, ela revela que há coisas que são reveladas para nós e há coisas que não são reveladas. Perfeito. Então, nós nunca entenderemos. Existe essa possibilidade. Existe essa possibilidade. Muito bem. Não quer dizer que todos tenham a mesma. Porque de vez em quando aparece alguém com resposta para pergunta que não existe. Para resposta que não existe. Camarada. A última Coca-Cola do deserto. Eu diria, JR, que a maior parte das dúvidas bíblicas sinceras, a própria Bíblia responde. Perfeito. Se a pessoa tiver um coração para Deus e a dedicação de buscar, ela vai encontrar as respostas, né? Agora, existem perguntas que a Bíblia cala. E onde a Bíblia cala, a gente tem que calar também. E às vezes a pessoa quer inventar porque ela se acha na obrigação de dar alguma resposta. Então, assim, com exagero, né? Mas às vezes a pessoa pergunta, Adão tinha umbigo? Peixe morreu no dilúvio. Peixe morreu no dilúvio. Essa eu não tinha pensado nessa, não, mas já me perguntaram isso. Não, mas, por exemplo, eu conheci um mestre fantástico, perguntaram para ele assim: quem escreveu Hebreus? Quem escreveu Hebreus? Uma pergunta: quem escreveu Hebreus? Uns vão dizer, acho que foi Paulo, outros, não sei. Tá certo? Uns vão dizer A, B, C, D, ele diz assim: eu não fui. Entendeu? Não é uma resposta. Não foi ele? Foi ele, nós sabemos que não, eliminamos um. Então tem certas perguntas que realmente não tem resposta. E tem certas que não tem sentido. Sim. Mas as perguntas que o ouvinte apresenta aqui são interessantes. Então, por exemplo, diz aqui o ouvinte, aquele que é chamado de amigo de Deus, está falando de Abraão, abandonou um filho no deserto. Como é que foi essa história e como entendê-la aplicando a nossa vida hoje aqui é o que espera aqui o nosso querido ouvinte? Olha, eu tenho uma opinião sobre essa questão. Oi, Ricardo. Não é porque, de fato, Abraão, ele fez isso. Mas ele fez por quê? Ele fez por uma direção direta do Senhor. O Senhor falou, despede, né? Manda para o deserto, porque o filho da promessa não pode ser criado com o filho da escrava. Então ele despachou Agar. Eu penso que tudo que Deus mandou fazer é correto e aí é difícil você ter uma opinião diferente da dele. Talvez né? O grande problema, né, seja talvez olhar as questões que se passaram, né, e você trazer hoje ipsilíteros. Você olha, isso é a mesma coisa. O que aconteceu ali com Agar, em primeiro lugar, foi a desobediência. Né? Ela não soube esperar. Falei assim, olha, vamos arrumar um jeitinho. A Sara. Né, vamos esperar um pouquinho só. Né? Poderia esperar, mas falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos dar um jeito, porque Deus não abriu a minha madre. Então, faz o seguinte, toma aqui Agar. Né? Então, se colocar como conceito, o que hoje seria isso? E isso é uma coisa totalmente diferente daquilo que aconteceu. Havia a questão também que a própria esposa, Sara, poderia fazer isso, né? E era legal aquela época. E não é legal a nossa época. Então, você olhar a Bíblia e você falar assim, não, isso daqui eu não consigo compreender, porque hoje isso aqui é totalmente imoral, ilegal, isso daqui. Mas o que era aquela época? O contexto histórico daquilo que foi. Por isso não há nenhum problema naquilo que nós estamos dizendo. Vou ler o texto, só para o nosso entendimento aqui. Estou falando legal a nível de... Não estou falando legal, mas estou falando legal daquilo ser... A lei admitia aquilo. Não havia a lei de Moisés, companheiros. Vamos lembrar disso. Só para... Entendeu? Os princípios estão ali. Não, com certeza. Mas havia os códigos existiam. Os códigos existiam. E a Hammurabi estava ali regendo aquilo ali. Muito bem. Aí quando é o mesmo caso de Abraão e depois com Isaac, o fato do servo mais velho aqui, do servo mais velho, o filho do servo mais velho nascido na sua casa, o Damasceno Eliezer, que seria esse de acordo com o que preceituava a lei da época. Mas o texto de Gênesis 21 diz assim, vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque. Certo? Caçoava de Isaac. Vamos lembrar o negócio do egípcio aí, onde é que nasceu o negócio do egípcio aí, nem vamos entrar nesse ponto aí, que seria bastante interessante. Mas o verso 10 diz assim, disse Sara a Abraão sobre Agar e sobre o filho dela, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Verso 11, pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Verso 12, disse porém Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva, até
atende a Sara em tudo o que ela disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Verso 13, que é a chave. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ele e teu descendente. Ou seja, ele sabia que Deus cuidaria, porque Deus disse que cuidaria dele, como então, Deus disse que cuidaria dele a Abraão. É o verso de número 12. Mas a questão que eu queria colocar é que não foi um abandono, vamos dizer assim, carnal. A Bíblia diz que Abraão até entristeceu, ele nem queria fazer aquilo. Mas Deus disse, faça. Ora, eu posso não entender determinadas ordens de Deus, mas se ele disse faça, eu tenho que concluir que ele está correto e eu só tenho uma opção. A opção de obedecer. Abraão não tinha outra opção ali. Humanamente falando, foi uma coisa cruel. Abandonar uma mulher e um filho no deserto, e ela tem aquela cena que ela vai morrer, não tem água para beber, não tem comida. Quer dizer, se você trouxer isso literalmente para os dias de hoje e tentar repetir isso sem uma direção divina, é uma coisa cruel, é uma coisa até absurda que vai ser condenado. Mas Abraão tinha uma palavra de Deus. Palavra então de isso Deus, aí. E o anjo do Senhor interferiu. Sim, ou seja, certeza. A história completa é essa história da intervenção divina, da intervenção de Deus através do anjo que cuidou daquela criança e fez daquela criança uma nação. Uma grande nação, a promessa cumprida. Por isso, irmão JR, a gente está falando aqui, não que de alguma forma a gente esteja recriminando a irmã, alguma coisa nesse sentido. O que nós estávamos falando justamente que talvez se ela estudasse ou visse um pouco mais, isso chegaria ao conhecimento e aquela noção que ela tem da Bíblia enquanto a palavra de Deus. Eu creio que há muitas coisas que nós vamos chegar e ler na Bíblia assim, pô, Deus olhando do céu para a terra, ele não viu um justo, nenhum sequer. E muitas das vezes nós, como pregadores da palavra, nós vamos nos debater justamente sobre isso. Quando a gente vai pregar nos presídios, quando você vai pregar a alguém que realmente você olha, por mim, eu acho que essa pessoa não mereceria o favor de Deus, mas não sou eu quem dá ou deixa de dar o favor de Deus. É a Deus que justamente é Deus e é misericordioso, bom, perdoador e galardoador daqueles que o buscam. Então, nós temos que buscar esse viés também. O que ele entende quanto à palavra de Deus? A Bíblia é a única regra de fé e prática. Amém. A Bíblia foi colocar de Deus, o próprio Deus, ele se preocupando com o homem, ele olhando o homem e amando o homem. Ele falou justamente o seguinte, olha, eu vou e o meu propósito é buscar você. JR, eu gostaria de estar acrescentando que Deus nunca coloca ninguém numa furada. Muito pelo contrário. Se nós de fato obedecermos a Deus, a providência divina fará com que nós venhamos a prosperar, ainda que estejamos num deserto, abandonado por tudo. A questão é que nós podemos estar no meio de uma multidão, mas se nós estivermos abandonados por Deus, é um problema sério. Deus disse para Abraão, despede Agar e o seu filho. Obviamente, ele sente isso como um ser humano, dotado de sentimentos, de ter um filho, e agora tenho que lançar esse filho fora da minha casa por uma questão insórdida. Ele poderia pensar assim, mas se Deus está falando, obedece, porque na obediência Deus transformaria aquela situação adversa aos próprios olhos de cada um de nós, se estivéssemos no lugar de Abraão, essa adversidade toda. Deus faria com que a própria Agar e o seu filho fosse sustentado como foi sustentado, e dele se tornou uma grande nação. Então a questão, para que eu entendo aí, Deus está falando, obedece. Porque a obediência leva a bênção, leva a prosperidade. Abraão só foi chamado amigo de Deus porque foi obediente a despeito de todas as coisas. Essa não foi a única vez que ele obedeceu, né? No capítulo seguinte, a história se complica ainda mais. Mas só para terminar de ler o texto aqui, só para o nosso ouvinte, olha como é que a gente disse aqui, os companheiros disseram que a Bíblia tem respostas, né? Verso 19, abrindo-se-lhe Deus os olhos, viu Agar um poço de água. E indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Ao verso 20 diz assim, Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito.
É o que nos diz a palavra, ou seja, Deus estava com o rapaz. A despeito do pai Abraão não estar com ele, Deus cuidou de todas as coisas, conforme diz aqui o texto. Nosso ouvinte cita um outro exemplo. Outro é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Ele foi um adúltero e assassino. Aí é a referência clara a Davi. E aí, companheiros? Olha, esse é um outro exemplo que a gente precisa considerar à luz da palavra de Deus, como o irmão colocou, a Bíblia explica a própria Bíblia, para a gente não tirar conclusões erradas. Eu já vi pessoas pegarem esse episódio para dizer assim, Davi adulterou, Davi matou também. E foi homem segundo o coração de Deus. Se eu fizer também não tem problema nenhum. Mas Davi não foi chamado homem segundo o coração de Deus porque ele adulterou. Davi não foi chamado homem segundo o coração de Deus porque ele foi autor intelectual de um homicídio. Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus porque ele se arrependeu, porque ele se quebrantou, porque ele reconheceu o seu erro, porque ele aceitou a correção do profeta, porque ele se humilhou, como ele mesmo explica, bem-aventurado o homem a quem o Senhor corrige, né? Então, quando ele aceitou a disciplina de Deus na sua vida e se quebrantou e se reconheceu, ele mostrou o coração que de fato Deus ama, que é o que ele mesmo vai revelar em outro salmo, né? Um coração contrito e quebrantado não desprezará o Senhor. Não é? Então, eu creio que o segredo de Davi não foi o adultério, foi o quebrantamento. E em Atos 13 fala assim, encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Então, acrescentando não só o quebrantamento, não só realmente o arrependimento, porque você não vê a Bíblia depois falando que ele adulterou de novo. Sim. Não vê. Sim. Porque se tivesse adulterado de novo, eu acredito que estaria aqui. Mas não vê. Então, fala que realmente ele era um homem quebrantado, ele era um homem que se arrependia dos seus feitos errados, né? E ao mesmo tempo, tudo que Deus direcionava para ele fazer, ele fazia. A palavra diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, porque fazia toda a vontade de Deus. Obediência em primeiro lugar. Não obstante aos erros e às falhas que Davi cometeu na sua vida, e de fato era natural que ele viesse a cometer tais falhas, porque o único que não erra é Deus. Exato. Seres humanos são capazes de errar. Eu também não entendo que o pecado dele foi maior do que qualquer outro pecado, porque pecado é sempre pecado. Mas o que mostra claramente esse trecho, foi bem colocado aqui, é o arrependimento dele. Exato. Porque quem peca e vive na prática do pecado, não nasceu, não é nova criatura. Davi não viveu na prática do seu pecado. Davi, como um ser humano que está sujeito a cair, ao reconhecer o seu erro, ao reconhecer o seu pecado, ele se arrepende de uma maneira profunda na sua vida. E isso revela também para os nossos corações, não importa qual a dimensão do nosso pecado, se nós dermos dimensão ao próprio pecado, o amor de Deus sempre nos perdoará e a sua graça nos acolherá. Contudo, ao reconhecermos que Deus, pela sua graça, nos acolhe, nós não vivemos na prática do pecado. Não é licenciosidade para pecar. Tudo bem. Esse texto aqui é importante que a gente diga, o Atos 13, versículo 22, que é exatamente quando diz que ele é um homem segundo o coração de Deus, ele faz referência ao período anterior a todos os problemas que ele veio a enfrentar. É o problema é o período da escolha, que inclusive a referência é bastante clara. Samuel estava escolhendo segundo os seus olhos. Aí ele disse, mas eu não escolho segundo o coração, o olhar, Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Aí a relação com o coração que aí está. A despeito de todos os seus erros, a despeito de todos os seus equívocos, o que não impediu nenhum dos seus equívocos, porque eles estão registrados, e o que é mais fantástico, o que eu considero fantástico, estarem registrados na Bíblia. Mas, JR, tem uma questão que a gente precisa considerar. Com certeza. Que de fato essa referência literalmente é o momento da escolha de Davi. Mas a escrita foi feita muito depois, muitos anos depois de ser encerrado o reino dele. Então isso mostra também uma aprovação
da palavra de Deus, né? Então essa provação, ela não é a um fato específico, é a uma vida toda. A vida toda de Davi se revelou esse homem quebrantado, esse homem que tinha um coração para Deus. Você vê a luta dele ali em relação à Arca da Aliança, que era a presença de Deus. Quando ele Uzá morre, ele grita, como virá a minha glória do Senhor, como virá a minha Arca do Senhor. E ele tem coisas que Davi faz que era completamente oposto àquilo que havia sido estabelecida pela lei. Como foi a questão do estabelecimento dos turnos de adoração, não tinha louvor, não é? Ele estabeleceu o tabernáculo, que era totalmente oposto ao tabernáculo de Moisés, que era ritualístico, que era cerimonial, e ele fez uma coisa mais espontânea. E depois a Bíblia diz hoje que Deus vai restaurar o tabernáculo de Davi, não de Moisés. Então há de fato uma provação de Deus à vida de Davi como um todo, né? Apesar de que nesse momento aí houve uma falha que ficou registrado, mas também houve quebrantamento, arrependimento que ficou também registrado. Que ficou registrado. A nossa paixão pela palavra de Deus, né? Porque ela registra justamente ela isso. Não omite isso, não né? esconde. Ela não omite. Uma coisa que a riqueza da palavra de Deus, que ela poderia contar, né? Como muitas das vezes a gente só lê as glórias, livros, né? As glórias dos heróis, mas não mais. Ela fala também das suas deficiências, e eu vejo a atitude, sabe, de Davi. É uma atitude. Quando a gente se debruça, realmente, quando a gente começa a se debruçar sobre a palavra, né? E a gente vê justamente, mas Davi ele adulterou. Davi, ele colocou Urias lá na frente da batalha para que ele pudesse ser morto. Mas quando a gente olha para Saul só desobedeceu. Há muitas pessoas que falam assim, poxa, foi só a desobediência de Saul. Mas a gente vê, queridos irmãos, que aquela desobediência de Saul, ela foi movida pelo orgulho, foi movida por tantas outras coisas que nós podemos ver, como muito bem disse a pastora, nós não vemos depois Davi ele cair naquele mesmo erro, e ele fala justamente: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Outro versículo também sonda-me, ó Deus. Não é? Salmo de número 139. Se há em mim algum caminho mal que o Senhor não reconheça em mim. Pelo caminho eterno, não quero mais voltar por aquilo. Exatamente. E ele, a capacidade que Deus nos dá de ver, né? Quando ele estava na casa de Saul, ainda tocando lá a sua harpa e vendo o que aconteceu com Saul, ele fala assim: Senhor, eu não quero isso pra minha vida não, eu posso perder tudo, mas eu não quero perder a glória, a alegria da tua presença. Exato. Eu quero levantar uma questão aqui. Eu estava querendo colocar uma questão aqui para os irmãos, também para a reflexão dos ouvintes. Será que um homem segundo o coração de Deus não peca? Era isso que eu estava aqui tentando falar. Exatamente. Porque o que acontece? Nós somos chamados, porque Deus conhece o nosso coração. Mas muitas vezes a gente escorrega, a gente pega, porque nós somos pecadores. Davi era pecador. Agora, não vivemos na prática. Pecamos. O bonito disso é saber que Deus é amor, Ele é justo, Ele tem graça sobre nossas vidas, entendeu? E nós precisamos reconhecer isso e nos voltarmos para Deus, nos arrependermos e pedir perdão ao Senhor e andar no caminho da obediência do Senhor, na obediência da palavra. Se que não temos pecado, não há verdade em nós. Exatamente. Somos mentirosos. Entendeu? Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. E não jogar mais. Não lançar no rosto. Não lançar mais no rosto, né? O pastor Paulo colocou aqui a questão de Saul, e é interessante porque, do ponto de vista, eu sei que o reverendo Léo colocou que não há distinção de pecado para Deus. É verdade, né? Mas é uma verdade que tem um outro lado também, é discutível. É porque há pecados que geram escândalo, há pecado que tem consequências maiores, né? Do ponto de vista da transgressão, é transgressão. Não, mas até diante de Deus, a Bíblia fala que os pecados contra o corpo, por exemplo, eles falam que são mais assintosos ao Senhor, né? Então, a gente... Porque é o templo do Espírito Santo. Exatamente. A Bíblia faz distinção de, por exemplo, pecado de rebelião, mas todos são pecados. Todos são pecados. Todos. Nós não podemos açucarar. Mas todos verdade. são. Cada um com a sua... Mas existe gravidade de pecado. Então, cada um com sua consequência. Deus perdoou a Davi
Mas, contudo, as consequências sobre a família de Davi Foram foram terríveis. drásticas. Tudo bem. Então nós precisamos entender que todo pecado afronta a santidade de Deus. Com certeza. Para que nós tenhamos temor e não venhamos a viver na prática. Com Pecar, certeza. todos pecados. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal está sempre constante. Contudo, eu não vivo segundo o mal. Não, Mas verdade. reconheço que a minha natureza é tendenciosa para o mal. Mas a gente tem que concordar que existe realmente gravidades de pecados diferentes, né? A lei trata dessa forma, a Bíblia trata dessa forma também. Então o pastor Paulo colocou aqui a questão de Saul, por exemplo, né? Quer dizer, o que Saul fez poderia ser uma coisa consertável. O problema de Saul em relação a Davi foi que não houve arrependimento. Quando Samuel vem e repreende ele quer ser honrado. Ele fala, me honra diante do povo. Olha a diferença da atitude de Davi. O que Davi fala? Não, esse homem sou eu, digno. Ele dá a sentença ali pela história de Natã, né? Todo mundo conhece a história. E depois ele se quebranta, né? Ele vai lá interceder pela criança e tudo, mas ele sabe, os Salmo 51 e o Salmo 32 ficam registrados como a oração dele de quebrantamento, de arrependimento. Saul não. Saul, ele queria ser honrado, ele não volta atrás, ele tenta resolver as coisas camuflando e até minimizando Saul queria a glória de Deus para ele, o seu ato, né? Então, essa é veja uma só, grande questão. o homem de Deus peca, mas assim, quando você tem um coração para Deus, você peca não querendo pecar. E quando você tem a consciência do pecado, você se arrepende. E quando você se arrepende, a graça de Deus vem, inunda você e aquele pecado é apagado, aquela história é encerrada e você continua a vida com Deus, né? A questão não é se pecamos, a questão é o que fazemos quando pecamos. O salário do pecado é a morte. Então, isso é uma descrição bíblica absolutamente clara sobre a fatura que chega. Ele foi no shopping e disse assim, bom, hoje eu vou gastar. Não tô bem, tô meio desanimado hoje eu vou gastar. Entendeu? Fui contrariado. Gastar né? terapia. Aí foi lá, gastou. Aí passou lá um período. É assim, pastora? É assim Não mesmo. sei. Você tá me olhando com a carinha sua carinha tá denunciando. Não, você sabe- Eu tô olhando os quatro aqui, mas o seu olharzinho foi o seguinte, JR me viu aonde? Não, só para, peraí, pastor, peraí, eu vou deixar. Ih, claro que não, os homens gastam mais. Na minha casa, Os homens gastam mais. Os homens gastam mais, não tem a dúvida. Não, mas porque você cuida dele. Porque você gasta mais porque você cuida dele. Entendeu? E se cuida para ele. Sai bem, obrigado. É o seguinte, o que acontece? A pessoa vai lá e obrigado. A pessoa vai lá e gasta e a fatura chega. Não tem jeito, companheiros, a fatura chega. O pecado, ele cometido, ele gera uma fatura. E se for negócio de pardal, entendeu? Negócio de multa, vai até com foto. Prefeito manda foto para sua casa, o prefeito é seu amigo. Obrigado, prefeito, mais uma foto do meu carro. Tá certo? Então, o que acontece? A consequência, ela existe na vida de todos. Eu tenho a impressão, quando a questão da diferença de pecados, aí só para não ter dúvida, entendeu? Ainda que nós possamos discordar, existe um entendimento, assim, geral de que a consequência, ela é diferente. Pecado tem uma consequência, mas cada pecado gera uma consequência diferente para que as pessoas. Agora, não é que o pecado gere uma consequência menor, que ele seja atenuante. Ele continua produzindo morte. Não, esse aqui é um pecado rosinha, um pecado azulzinho claro, verdinho, verde água. Isso aqui. Ou então, assim, todo mundo faz. Pecado florido. Ou então aquela pessoa que escuta o testemunho, tá certo? De Davi, de Paulo. Imagina Paulo. Assassino, estava segurando a roupa de Estevão quando Estevão estava sendo apedrejado, prendeu um monte de gente. Você imagina ele encontrando com o pessoal, ó, isso aqui é a mãe do fulano, isso aqui é a tia do fulano. Olha bem que dificuldade. E qualquer um de nós, tá certo? Anani, vamos lá. Hoje a gente observando, ou seja, há consequências para os pecados, não resta dúvida disso aí. A diferença vai ter aí, o pecado contra o Espírito Santo, ele é destacado. Quanto a questão do pecado contra o Espírito Santo, não há perdão. Nos demais todos têm. A pessoa às vezes confunde perdão com ausência de consequência.
Ausência de consequência. Então, tá certo? Não é isso? Não vai ter nada. Deus anula a consequência. Não, as coisas continuam acontecendo. A consequência existe lá. A pessoa que engravida, né? Perdoa a gravidez, no caso, como consequência do pecado. Aquele que se relacionou sexualmente fora do casamento antes do casamento. Aí a consequência é a gravidez. Sim. Mas não é o pecado. A criança não é pecado. O pecado é o ato. Não. O pecado é o ato. Eu não concluí a fala. Quer dizer que a pessoa que engravida e aquela gravidez é uma consequência de um ato pecaminoso, ela se arrepende e a comunhão é restaurada imediatamente. A consequência ela tem que arcar com o filho, enfim, não é? Agora, a gente precisa saber que toda vez que a pessoa se arrepende, a comunhão é restaurada imediatamente. Amém. É verdade. Agora, nem sempre a posição. Mas só não uma fugimos coisa. das consequências, né? Uma vez uma pessoa que estava chegando para a igreja, já estava na igreja, me perguntou, mas a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Mas como assim morte? Então é importante a gente explicar aqui que essa morte é separação de Deus. Não é? A pessoa que fica separada de Deus está distante, ela está morta, porque a palavra diz que Jesus Cristo morreu para que nós tivéssemos vida e vida abundância. Essa vida é zoé, em grego quer dizer vida abundante de Deus nela. Então, se ela peca, essa vida abundante de Deus nela não vai existir mais, se ela não se arrepender. Se ela morrer dessa maneira. Então ela precisa se arrepender, se voltar para o Senhor, buscar esse relacionamento com o Senhor e passar a ter essa vida de novo abundante. Aí sim ela vai ter vida. Então, se continuar no pecado, vai morrer e vai ficar eternamente separado de Deus, na eternidade, sofrendo. Infelizmente. Essa questão, o pecado gerou a morte de Cristo, porque Cristo morreu por nós. E todo aquele que crê e que confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, aquela morte de Cristo é eficaz para nos libertar do pecado, sem a qual nós jamais seríamos libertos do pecado, cujo aguilhão do pecado é a própria morte, o último inimigo a ser vencido. E um gancho da sua fala é que é Senhor, aquele que crê em Jesus Cristo como seu Salvador e o faz Senhor. Morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo. O faz Senhor. Porque às vezes, mas eu creio que Jesus morreu na cruz, eu sei que ele é filho de Deus, ele já morreu pelos meus pecados, então eu peço perdão a ele e eu creio nele. Mas o problema não é só isso. O problema é fazer Senhor de sua vida, porque quando você faz Jesus Senhor da sua vida, você vive o que o seu Senhor quer. Por isso como que o seu Senhor deseja. Por isso, pastora, em obediência. Mas Cristo vive em mim. Por essa razão que todos nós que reconhecemos que Cristo morreu pelos nossos pecados e que nele nós temos vida e vida em abundância, e nós vivemos essa vida em abundância não no pecado, mas vivemos uma vida de obediência, de santidade que glorifica a Deus, porque também é muito claro, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai, aquele que vive segundo a vontade de Deus. Porque não adianta falar só, tem que viver. É prática de vida. Caminhamos aqui dentro dessa perspectiva do que a palavra de Deus nos instrui. Conversamos aqui sobre os 2 textos apontados pela nossa ouvinte, deles partimos para outras reflexões fundamentadas na palavra de Deus e ao final a conclusão me parece muito especial. O ouvinte acompanhou. A reflexão ela foi bíblica. Um trouxe um texto, outro trouxe o outro. Onde é que a gente vai buscar explicação para as nossas dúvidas? É na palavra. Pastores começando, pastores maduros, crentes começando, crentes maduros, todos nós temos a Bíblia como fonte. Se você quer conhecer, entenda bem, se você quer explicações sobre textos bíblicos, procure na Bíblia. Eu não conheço a Bíblia, vamos conhecê-la. Eu não tenho habilidades, vamos buscar quem tenha. Mas não busque respostas prontas. O bom pesquisador é o que faz o caminho todo. É o que mergulha. E outra coisa, não tenha medo de ter dúvida. Dúvida é coisa pra gente inteligente. Pessoas inteligentes têm dúvidas, elas perguntam, elas têm uma postura de dizer assim, mas vem cá, como é que é isso? Mas vem cá, isso assim, mas isso assim, sabe? Elas têm sempre uma reflexão, não quer dizer aquela pessoa que aperta, tô querendo botar a pessoa no fogo, é igual aquela pessoa que pergunta uma coisa, mas ela já tem resposta. Peraí, se você já tem resposta, tá perguntando por quê? Tá fazendo um olho de bobo? Tá fazendo um olho de bobo, que é um teste?
Fazer o teste, entendeu? Não vão ficar fazendo teste com os outros, pastor da igreja trabalha lá, empenhado, esforçado, aí vai você lá, pastor, e aquele negócio, é assim ou assim? Mas você já tem a resposta? Então não faça como uma pergunta se ele concorda com a sua opinião. Aí é um diálogo, não uma pegadinha. Muitas vezes essas pessoas querem buscar no pastor uma confirmação para as suas próprias teorias, perguntas, teorias. Mas eu estava lembrando aqui, perguntaram a João Calvino o que Deus estava fazendo quando Satanás estava tentando Adão e Eva. E Calvino respondeu, preparando o inferno para colocar os curiosos. Porque tem muitas pessoas que querem uma resposta e, contudo, quando tem essa resposta, não querem viver segundo aquilo que está sendo colocado para ela e que tem base, que tem fundamentação bíblica. Há quem diga que outras pessoas disseram a mesma frase. E é necessário entender a ironia da resposta, né? Para a pessoa não achar que, então não posso perguntar nada. Pode perguntar. Uma resposta irônica, só uma reflexão, exatamente conforme o senhor explicou. Pessoas que têm apenas perguntas, mas não têm prática. Irmão, eu estava daquilo que a gente estava lendo aqui, né? E a forma que a nossa ouvinte, né? Ela falou, eu não consigo enxergar essas pessoas como gente abençoada. Né? Toda vez quando a gente se debruça dentro da palavra de Deus, a gente para ver, a gente fala justamente o seguinte: graça é favor imerecido. Acho que nem ela, nem eu, nenhum de nós poderíamos dizer que nós éramos merecedores, mas ainda assim, Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, né? E as misericórdias do Senhor, elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã, e ainda que a gente não enxergue essas pessoas como gente abençoada, né? A gente não pode de forma alguma dizer que Deus não abençoa. Ela só não pode endurecer o coração dela, porque ela também é abençoada. Então ela precisa deixar o coração dela aberto para que Deus continue trabalhando nela. Como aquela história da pessoa que foi pro céu, chegou lá, encontrou, viu de longe lá um ladrão. Rapaz, fulano é um ladrão, conheço esse camarada aí, rapaz. Acompanhei a vida dele, os jornais todos falavam dele, internet bombava, só tinha vídeo dele, isso é um ladrão safado. Aquele outro, você tá de brincadeira. Procurou o anjo. O negócio é o seguinte, como é que pode aquela pessoa tá no mesmo lugar que eu? A anjo falou assim, rapaz, não tem nada com isso não, mas agora se aquele camarada pode te ajudar. Aí vai procurar, não, quem é o senhor? Eu sou Paulo, o apóstolo Paulo. Foi bom encontrar com o senhor, apóstolo Paulo. Eu queria saber o seguinte, como é que aquele camarada lá, que eu sei, um camarada que errou, tá no mesmo lugar que eu? Aí, nessa historinha, né, Paulo teria dito pro camarada, você não entendeu nada, né, rapaz? Você não entendeu nada, você achou que era por obras? Foi pela graça. Filho. Agora é o seguinte, né, a graça de Deus só por ele não, viu? Por gente como você também. Ele não tá no mesmo lugar. Só tem outra questão. O senhor quer botar o assunto pra semana que vem? É o assunto que o senhor tá propondo pra semana que vem? Vai lá. Pra semana que vem. Não, vai, fala, pastor. O que é ser uma pessoa abençoada? O ladrão na cruz foi uma pessoa abençoada? Qual deles? Isso aí dá um debate, viu, JR? Só essa frase dá um debate. Qual deles? Pesquisa 93. Vamos ao resultado, minha gente, afinal, porque nem deu tempo de trazer o resultado parcial com ela, Marcela Bastos. Olha ela aí, minha gente. Bom dia, JR, os nossos ouvintes, debatedores. A pergunta foi a seguinte: você tem dificuldade de aplicar os textos bíblicos na sua vida? Inicialmente, na parcial, 69% dos nossos ouvintes afirmavam que sim. No decorrer do programa, subiu para 73% dos nossos ouvintes afirmando que tem essa dificuldade. Muito obrigado, Marcela Bastos. Muito obrigado aos nossos ouvintes e a participação de cada um de vocês com a gente aqui no nosso debate 93 de hoje. Vamos então às notícias mais importantes da manhã. As notícias mais importantes da manhã no debate 93. As disputas por recursos hídricos no Brasil atingiram um novo recorde histórico em 2013. Essa é a conclusão de uma comissão da Pastoral da Terra. Foram identificados 93 conflitos por água em 19 estados, o maior desde 2002. Na ponta do lápis, significa dizer que o país registra um conflito por água a cada 4 dias, um aumento de 17% em relação ao ano anterior.
O aumento da violência do Rio às vésperas da Copa do Mundo foi tema de uma reportagem especial do jornal britânico Financial Times, um dos mais influentes da Europa. A reportagem, chamada de "O Brasil se prepara para a Copa em meio à alta violência no Rio", relata os ataques às unidades de polícia pacificadora e também fala do aumento dos crimes no interior das favelas. Na reportagem, o periódico levanta a discussão de que o aumento da criminalidade está relacionado à proximidade com a Copa do Mundo e também por ser um ano de eleições para governador e presidente. Um estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada revela que a maioria da população brasileira acredita que as mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas e que, se as mulheres soubessem como se comportar, haveria menos estupros. A pesquisa sobre a tolerância social à violência contra as mulheres entrevistou 3.810 pessoas em todo o país durante os meses de maio e junho de 2013. As próprias mulheres representaram 66% do universo de entrevistados. Vamos à opinião dos nossos companheiros. Reverendo Lael, grande crise nessas disputas aí por recursos hídricos. É impressionante o número aqui. O país registra um conflito por água a cada 4 dias, com aumento de 17% em relação ao ano anterior. Conflito sobre a disputa de recursos hídricos é de longa data. Quem dominava a água dominava o poder. Nós temos um registro lá em Josué capítulo 15, no verso 17 ao verso 19, quando o próprio Caleb, né, ele lá para conquistar algumas terras, né, e disse que daria a sua filha Axa, para que Axa, né, casasse com aquele que vencesse aquelas terras. E Otoniel foi lá, venceu aqueles homens, e o próprio Caleb deu terras para a filha, mas só que eram terras sem água. E Otoniel disse: vai, pede ao seu pai para que ele também nos forneça água. Então essa questão da água aqui, eu não falaria sobre a questão da disputa, mas o que é que fazer para preservar esses recursos tão escassos e cada vez mais escassos? Não é com os conflitos, não é com a briga que vai resolver o problema da água, mas sim num consenso, numa consciência de como preservar o meio ambiente para que nós tenhamos água até que Jesus Cristo volte. Essa tem sido a minha oração. Essa violência também se revela nesse outro campo, pastor Paulo, que é a questão da imprensa internacional apontar. Quer dizer, que a imprensa internacional aponte é comum, porque a brasileira também aponta os conflitos internacionais, os problemas internacionais, mas de fato nós que estamos aqui temos percebido um aumento. Eles apontam aqui a questão da proximidade com a Copa e também a questão das eleições. Que pensa o senhor? Bem, em primeiro lugar, a gente fica até um pouco tranquilo em poder falar sobre isso. A gente conhece, né, hoje o Coronel Frederico Caldas, né, que está no comando das UPPs, né, um homem sério, a gente tem conhecido. Mas uma das coisas que nós também não podemos fugir, não é, do tempo também que ficou em abandono em determinadas áreas, não é? E quando a gente começa a falar da política de segurança, de pacificação, não é? Há alguns que talvez estranhamente até acreditam que a partir do momento que a polícia ali chegou, né, todas as coisas mudaram. Mas existem os níveis de segurança pública que nós poderíamos também dizer que também deveria chegar ação social, deveria chegar encanamento, deveria chegar tantas outras coisas que aparentemente a gente vê que talvez possam não ter chegado numa rapidez tão grande. E querer, né, de alguma forma, né, talvez a gente está vendo aí a questão aí da política também dentro disso, o que a gente poderia também dizer que poderia ser não só uma política de governo, né, mas uma política de Estado, né? Se isso não fosse à mercê daquele que entra ou daquele que sai, o que nós esperamos, né, quanto às unidades pacificadoras, que não seja apenas uma política de governo, desse governo, mas que seja uma política de Estado, para que justamente, e sendo assim, eu creio que as questões políticas poderiam, em parte,
estar resolvidas. Quero ouvir a opinião também dos companheiros aqui da pastora Nadiege, aqui do pastor Ricardo, sobre esse outro assunto, esse estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, revelando que a maioria da população brasileira acredita que mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas e que, se as mulheres soubessem como se comportar, haveria menos estupros. Essa é a conclusão desse estudo. O que pensam vocês? Bom, eu, dentro dessa reportagem, eu gostaria de fazer algumas perguntas. Por exemplo, tá aqui, que mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas. Ninguém merece ser atacado. Ninguém, cidadão nenhum, por motivo nenhum, por causa nenhuma. Nenhum merece. Depois, que se as mulheres soubessem como se comportar, haveria menos estupros. E aí eu pergunto, e as nossas crianças, por que estão sendo estupradas? Não é? Então, é o pecado do homem de uma forma geral que eu estou falando. E, claro, as mulheres precisam aprender a se comportar, elas estão se desvalorizando cada vez mais na sua fala, na sua conversa, nos seus relacionamentos, não é? No seu relacionamento com o outro, com o namorado ou com quem quer que seja, e elas estão se desvalorizando, falas obscenas. Eu fico apavorada quando eu me deparo com mulheres conversando com homens, a forma e o que elas falam, coisas absurdas que eu fico envergonhada e falo, está se desvalorizando. E a terceira pergunta, a pesquisa sobre a tolerância social à violência contra as mulheres entrevistou 3.810 pessoas, etc. De 66% do universo de entrevistados são mulheres. Isso não quer dizer nada. Sim, as mulheres precisam mudar a sua postura, a sua posição, mas eu acho que é realmente algo muito machista. Não tem qualquer explicação, a não ser pecado, para estupros de mulheres e para essa violência com mulheres que está acontecendo. Aí você fala assim, mas isso está acontecendo agora. Não, querido, isso sempre aconteceu, só que agora as pessoas não estão se calando mais. Evidente que antigamente não se tinha tanto corpo exposto, não é? A gente sabe disso, mas até falar merece. Não, merecer ninguém merece, e criança também não merece ser estuprada. Pastor Ricardo. JR, esse estudo aqui serve como um alerta, né, uma advertência para todos os ouvintes, para todas as mulheres. Eu queria dizer, primeiramente, do meu posicionamento, eu sou totalmente contrário a qualquer tipo de violência e sou totalmente favorável à Lei Maria da Penha, que condena aqueles que praticam violência contra mulheres, contra pessoas que estão em condição de inferioridade, né, por força física, vulneráveis, né? Eu acho que essa foi uma das melhores leis que já aconteceram. Mas tem funcionado, eu acho que é uma das poucas leis que funcionam no país, né? Quando há denúncia, funciona, né? Denuncia, ele tem que ficar parado, tem que ficar distante 50 metros, 100 metros, mas ele chega lá e mata e pronto, acabou. Mas ela tem uma força, né? Digamos que ela mantém uma força. Agora, eu queria só substituir aqui essa palavra merece por estimula. Eu sei que a irmã considerou aqui que os dados da pesquisa é irrelevante, a resposta, mas pesquisa nunca é irrelevante. 66% das mulheres concordaram, então isso não é opinião machista, é opinião feminina. Tem mulher machista também. Mas veja, a opinião dela, a colocação aqui, talvez substituindo a palavra, né, de merece, mas há uma admissão inconsciente ou consciente de que a maneira como ela se veste, se expõe, se desvaloriza, estimula de alguma forma esse tipo de violência. Então fica um apelo aqui para as mulheres de maneira geral e das crianças que eu ia perguntar. Eu perguntei aqui, por que crianças são estupradas? Gente, a quantidade de crianças estupradas é enorme. Gente maligna tem em todos os lugares. Mas hoje a maldade no coração. A maldade não tem limite. Mas infelizmente as crianças também têm sido expostas hoje, né, de maneira não sendo guardada pelos seus pais. Amado, eu acho que uma coisa não tem a ver com a outra. Eu acho que não, eu só estou respondendo aqui porque perguntou, mas veja só, a questão é que esse alerta aqui se aplica às mulheres. Eu não concordo
uma violência. Eu acho que ela deve ser reprimida a todo custo, né? Eu acho que a igreja tem que se posicionar contra realmente, mas esse dado que foi colocado aqui na pesquisa, há uma admissão por parte das mulheres, e se pesquisar os homens, vai admitir também que essa exposição excessiva e essa desvalorização, essa entrega tem sido um estímulo, não é a causa principal, a maldade do homem é a causa, não é? Agora, tem sido um estímulo, então serve de advertência para que a mulher, ela se cubra, se guarde, né, se preserve e se valorize mais. As pessoas que trabalham com pesquisa, né, elas sabem como formular, né, as perguntas, claro. Sim. Eu até entendo aqui, né, de repente, pela formulação da pergunta, que talvez vai bater justamente com o que a pastora falou, a desvalorização da mulher. Talvez seja até por isso que esse número aqui, acentuado, né, de mulheres possam ter tendenciado justamente para isso. Olha, realmente há uma desvalorização. Quero agradecer aos companheiros, as opiniões e a reflexão sobre esse assunto aqui, aliás, sobre esses assuntos, nas notícias mais importantes da manhã. As notícias mais importantes da manhã, no Debate 93. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Ouvinte dizendo, J.R., por que não vemos muitas pregações sobre salvação, hein? Há de fato alguns temas menos presentes nos púlpitos, como o pecado, a cruz, a autonegação. Se o diálogo de Jesus com o jovem rico fosse hoje, as igrejas fariam o mesmo que o mestre? Há uma crise na pregação? Nossas igrejas estão mais imediatistas e menos bíblicas? A diferença entre o que era pregado aos crentes antigos e aos crentes de hoje? Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui ao pastor Ricardo. Pastor Ricardo, obrigado, um abraço, querido. Muito obrigado, JR. Sempre uma honra, um prazer estar aqui com os irmãos. Quero deixar um abraço também para os irmãos que estão nos acompanhando lá em Realengo, em Jacarepaguá, né, os irmãos da nossa igreja. Que Deus abençoe a todos. Foi uma grande alegria poder estar aqui com os debatedores hoje. Muito obrigado aqui a pastora Nadiege Macário. Eu quero deixar um abraço para a minha igreja, a Igreja Batista Central de Niterói, onde eu congrego. Estarei pregando ali no domingo à noite. Então todos vocês são convidados ali na Paulo César, ali em Caraí. Deus abençoe a todos, um beijão para todo mundo. Reverendo Lael de Alcântara, obrigado, meu irmão. Muito obrigado, JR, muito obrigado, ouvinte, que com a sua assistência nos permite estar aqui propagando, divulgando a palavra, e rogamos que Deus possa abençoá-los rica e abundantemente. Manda um abraço para os nossos irmãos do NAF e os pacientes do INCA, e como também da nossa igreja presbiteriana em Bangu. Um abraço para todos. Maravilha, pastor Paulo Dias, obrigado, querido, fica com Deus. Fica com ele também, um grande beijo pro pessoal também, a turma aqui da Zona Oeste, né? Também para a Igreja Batista do Jardim Carioca, a turma toda lá, e vamos continuar nesse propósito, que o Senhor é a nossa força. Bênção puríssima. Aqui no estúdio com a gente, o nosso querido Geraldo Guimarães. Alô, Geraldo. Bom dia, JR. Bom dia, nossos irmão. Ouvintes, pastores, debatedores aqui. Fui abençoado hoje, né? Demais, como sempre. Aprendendo um pouquinho aqui. Né, pastora? Benção demais. Benção. E aí, JR, tem novidade aí, né? Novidade, nós vamos ter nessa próxima quinta-feira, dia 3 de abril, com a graça de Deus, uma sessão exclusiva para convidados da 93 FM do filme Noé. E você estará lá. Você e Noé. É antigo, hein, Geraldo? Geraldo é antigo, hein? Hein, Ricardo? Vamos nos reencontrar. Antigo esse rapaz, hein? Eu achei que você fosse mais velho que ele. Agora ele tava com Noé lá, meu amigo, hein? Ele vai responder pra gente que negócio do peixe. Responde. Que a pergunta que você trouxe. Peixe morreu no dilúvio. Peixe morreu no dilúvio. Aproveita o ensejo aí e responde pro Vai responder quinta-feira lá. Quinta-feira, Geraldo. Dá tempo até lá? Tô lá, tô com minha esposa lá e com muitos amigos da MK, que vão estar lá, cantores também participando, alguns ouvintes. Vai ser bom demais. Vai ser bom demais. Eu quero agradecer. Por mim, depende de quem. Se dependesse de você, iria ou não iria, pastor? Iria ou não iria? Na sua opinião? Tem tempo pra pensar ou pode responder iria agora? Imediatamente, né? Na verdade, eu também acho, rapaz. Eu também acho. A mesa tá convidada? Eu também acho isso aí. Eu concordo plenamente. Mas aí eu tenho também que ligar pra quem? Hein? Não sei. Eu não sei do que se trata. Não sei nem como se trata esse assunto. O meu negócio é falar assim: Geraldo, você vai, Geraldo? Eu Geraldo vai.
New York, 20 horas, na quinta-feira, dia 3, assistindo Benção Noé. por isso, mano. Sessão especial da 93 FM. Sessão exclusiva para os convidados da 93 FM, vai ser um privilégio muito grande. Pois não, pastora Ana Dias? Eu quero saber se eu estou sendo convidado oficialmente. Vamos lá, agora tô dando as placas, né? Se dependesse de mim, saímos lá, tá certo? Agora, Marcela vai ver isso aí, tem um encaminhamento aí, mas eu tenho a impressão que sempre é possível. Né? Sempre, tudo é possível ao que crê. Depende da fé. Vou ficar ligadinho. Não é isso? Olha a saída bíblica. Tem gente querendo rever Amigos da Arca, né? Olha aí. Não é Cadê do meu fulano? tempo, não é do meu tempo, não. Muito bem, muito obrigado aqui ao nosso querido Geraldo, Deus abençoe sempre, cada vez mais, meu irmãozão. Vem aí, minha gente, o nosso período ao gol com a Rosane, só agradecer aqui a nossa equipe, é sempre muito bom agradecer. Gosto muito de agradecer a equipe, a Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, a nossa Patrícia, conhecida como Pet Girl, a Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso, Juliano Medeiros, Lucas Cruz, Vanese Rodrigues e a nossa Cátia Regina, a popularíssima Catita. Vou pedir aqui o pastor Lael para orar conosco. Vamos apresentar o tema de hoje, reflexão bíblica, estudo da palavra e, como dissemos na abertura, vamos orar também pelo nosso irmão Harold, pela sua prontíssima recuperação. Já está aqui a pleno vapor com a sua voz voltando, graças a Deus, pela graça do Senhor, uma operação muito bem sucedida, conforme nós pudemos testemunhar hoje aqui. Vamos continuar em oração. Pai, nós te damos graças pela boa e excelente operação que o teu servo Harold, ó Pai, realizou. Te damos graças, ó Deus, pela sua restauração e rogamos, ó Pai, que o teu Espírito Santo continue usando o teu servo, permitindo, ó Deus, que as suas cordas vocálicas tenham completamente sido curadas pelo teu poder. E por isso nós te damos graças. E rogamos também, ó Deus, por aqueles que crendo esperam na tua providência divina serem curados. Senhor, que o teu Espírito Santo visite aqueles que estão no leito da enfermidade para curá-los, para restaurá-los. Nós cremos no Deus da cura. Cremos, ó Deus, de que a medicina pode muito, mas cremos que sem a ação do teu Espírito não há cura. Nós rogamos, ó Deus, pelos demais ouvintes que nos ouvem, que sejam abençoados em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.